Gente, boa noite. Graças a Deus, que a paz do Senhor Jesus e a graça dele esteja com cada um. Que Deus tenha cada um de vocês nas mãos dele. Dê uma ótima noite, um dia abençoado, né? De descanso. O dia foi abençoado e deu uma noite abençoada de descanso a todos. Tô compartilhando aí o que está escrito no livro de 1 Reis, capítulo 19, versículo 14. Quando Elias está cansado ali, né, do trabalho. A obra de Deus dela não é fácil. Fazer a obra de Deus é muito difícil. Quando eu digo a obra de Deus, eu digo a obra de Deus verdadeira, né? Eu sempre tenho falado que há um mundo espiritual e Deus tem chamado pessoas para fazer a sua obra verdadeira. E fazer a obra do Senhor, levar a palavra do Senhor de forma verídica, não é fácil. Há muitas lutas, muitas batalhas. E eu penso que a melhor forma sempre será o nosso caráter, né? Nosso comportamento no dia a dia. A gente consegue ganhar uma alma pela nossa atitude do que com palavras, né? Embora é necessário usar a palavra para muitas coisas, principalmente para anunciar a palavra de Deus e para repreender os demônios. Mas Elias estava cansado. E ele disse assim no capítulo 19 de 1 Reis, versículo 14: Eu tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E só eu fiquei e buscam a minha vida para me tirarem. No versículo 18, eu pulando ali a 4 versículos, Deus diz para ele que ele não está sozinho, né? Fala para ele que vai colocar um substituto no lugar dele, que vai colocar um substituto para o rei de Israel. E diz assim no versículo 18: Também deixei ficar em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal e toda a boca que não beijou. Elias achou que estava sozinho e que só ele servia ao Senhor. Mas Deus disse assim: não, eu tenho cuidado de 7.000. Tem 7.000 que tem uma vida secreta comigo. Quando eu digo secreta, aqui revelando pelo Espírito Santo, cada pessoa tem uma vida secreta com Deus. Nós não somos conhecidos aos olhos humanos. Pessoas não nos conhecem, mas Deus já nos conhece. O que a Bíblia fala de Davi? Que Saul não sabia quem era Davi. Saul era rei em Israel. Ele não sabia quem era Davi, mas Deus conhecia Davi. E Deus já tinha um relacionamento com Davi, e Davi tinha um relacionamento com Deus ali. Então, quando eu digo no secreto, é isso. Longe dos olhos dos homens, Deus tem tido um relacionamento com a gente. E na hora certa, Ele faz com que a gente apareça. E esse aparecer não é para que a gente seja glorificado, não. Mas é porque é o momento, é o tempo. Então eu vejo que Davi venceu lutas, ele venceu o urso, ele venceu o leão. E quando chegou a hora dele aparecer, que ele foi vencer o gigante Golias, eu fiquei me perguntando outro dia, dizendo assim, na verdade, não foi eu que me perguntei, Deus perguntou para mim, dizendo assim, qual foi o maior desafio para Davi? Vencer o gigante Golias ou vencer o urso e o leão? E eu fiquei pensando, e Deus disse assim, pensa bem.
Qual foi o maior desafio? Vencer o urso, ou o leão, ou o gigante Golias? E depois de eu ter pensado não muito, eu cheguei à conclusão de que vencer o gigante Golias com certeza era mais fácil. Era um homem. Era um homem. Um homem como os outros. Agora, vencer um animal feroz, como um urso, como um leão, é algo impossível ao ser humano. É impossível ao homem vencer um leão, vencer um urso, como Davi venceu. Oh, Deus! Muitas vezes temos as nossas lutas escondidas, sabe? Deus está falando com alguém aqui. Muitas vezes temos as nossas lutas nas escondidas, quando ninguém vê. Davi teve a maior luta dele quando ninguém via. Nem o pai dele, nem os irmãos dele. Não tinha plateia, não tinha plateia. Ele enfrentou o leão e ele enfrentou o urso. Se ele morresse naquele campo aberto ali, o pai dele só iria encontrar talvez o corpo e diria: uma fera levou meu filho, matou meu filho. Não tinha plateia, não tinha ninguém para ele aparecer para alguém. E Deus deu para ele as maiores vitórias. Foi assim que Deus me falou. Quando Davi vai enfrentar Golias, aquilo ali era um café pequeno. Por isso que Davi vem com tanta confiança. E ele mesmo diz, ele diz assim: eu venci o leão e o urso. Deus foi comigo. Ninguém sabe disso, eu sei as lutas que eu venci. Glória a Deus. Que Deus abençoe cada um, abençoe a minha vida, a tua vida, porque cada um de nós sabemos as lutas que já vencemos. Eu sei as lutas que eu já venci. Não foram fáceis. Eu sei os leões que eu tenho matado todo dia e que eu já matei, quando ninguém viu. Eu sei os ursos que eu já matei, quando ninguém viu, Mas o meu Deus viu. O meu Deus viu. Deus abençoe sua noite. Em nome de Jesus, eu quero dizer para você que tem enfrentado aí sozinho, às vezes você está sozinho, e só Deus sabe a tua luta. É quando você não tem ninguém, quando não tem plateia, quando não tem pessoas, que Deus te dá as tuas maiores vitórias. Para que quando tiver a plateia, vai ser fácil. Vai ser muito fácil. Mas você não vai esquecer, lá do começo, quando Deus te deu a vitória sobre o leão e sobre o urso. Deus abençoe. Uma noite abençoada em nome de Jesus.